Olá pessoal! Tudo bem? Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da citologia, o estudo das células. As células são as unidades básicas da vida e entender como elas funcionam é fundamental para compreendermos a biologia como um todo. Então, vamos começar! Citologia é a área da biologia que estuda as células, sua estrutura, função e importância nos organismos vivos. Desde os menores organismos unicelulares até os complexos organismos multicelulares, tudo começa com as células. Existem dois tipos principais de células, as procariontes e as eucariontes. Células procariontes são simples e não possuem núcleo definido. Exemplos são as bactérias. Células eucariontes são mais complexas e possuem um núcleo onde está contido o material genético. Exemplos incluem células animais e vegetais. Vamos explorar a estrutura das células eucariontes, que possuem diversos componentes, cada um com uma função específica. Membrana plasmática controla a entrada e saída de substâncias na célula. Núcleo contém o DNA e controla as atividades celulares. Citoplasma, fluido gelatinoso onde os organelos estão suspensos. Mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia através da respiração celular. Ribossomos, sintetizam proteínas essenciais para a célula. Retículo endoplasmático, transporta e processa proteínas e lipídios. Complexo de Golgi, modifica, empacota e distribui proteínas e lipídios. Lisossomos, contém enzimas que digerem partículas e organelos desgastados. Embora ambas sejam eucariontes, células animais e vegetais têm algumas diferenças importantes. Células vegetais possuem parede celular, cloroplastos e grandes vacúolos. Células animais não possuem parede celular nem cloroplastos, e os vacúolos são menores. As células desempenham várias funções essenciais para a vida, como divisão celular, crescimento e reprodução das células. Metabolismo celular, reações químicas que ocorrem dentro da célula para manter a vida. Comunicação celular, células comunicam-se entre si para coordenar atividades. Estudar citologia é crucial porque nos ajuda a entender como os organismos funcionam, como as doenças ocorrem e como podemos tratá-las. A pesquisa celular é a base para avanços médicos e biotecnológicos. 10 curiosidades fascinantes sobre citologia. 1. Primeira observação de células. Robert Hooke foi o primeiro a observar células em 1665. Ele usou um microscópio rudimentar para examinar uma fatia de cortiça e viu pequenas cavidades, que ele chamou de acélulas. 2. Número de células no corpo humano. O corpo humano adulto é composto por aproximadamente 37,2 trilhões de células, cada uma desempenhando funções específicas para manter o organismo saudável. 3. Células procariontes versus eucariontes. Células procariontes, como bactérias, não têm núcleo definido, enquanto células eucariontes, como as de plantas e animais, têm um núcleo bem definido que contém o material genético. 4. Tamanho das células. As células podem variar muito em tamanho. Algumas bactérias medem apenas 0,2 micrômetros, enquanto células como os ovócitos humanos podem medir até 120 micrômetros de diâmetro. 5. Células mais velhas do corpo. As células do cristalino dos olhos são algumas das mais antigas do corpo humano. Elas são formadas durante o desenvolvimento fetal e permanecem durante toda a vida. 6. Células mais longas. Os neuroníeos são as células mais longas do corpo humano. Alguns neuroníeos motores que se estendem desde a medula espinhal até os dedos dos pés podem ter mais de 1 metro de comprimento. 7. Células vegetais e cloroplastos. Células vegetais contêm cloroplastos, organelos que realizam a fotossíntese, convertendo luz solar em energia química. Isso é algo que as células animais não possuem. 8. Divisão celular. As células do nosso corpo estão em constante divisão. A cada segundo, milhões de células se dividem para substituir células desgastadas ou danificadas. A divisão celular é crucial para o crescimento e reparo dos tecidos. 9. Células e energia.
As mitocôndrias são conhecidas como as usinas de energia das células porque produzem ATP, adenosina trifosfato, que é a principal moeda de energia usada pelas células. 10. Especialização celular. Existem cerca de 200 tipos diferentes de células no corpo humano, cada uma especializada para realizar funções específicas, como os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio e os neuronídeos que transmitem sinais nervosos. Bônus e células em suspensão. Células do sangue, como glóbulos vermelhos e brancos, circulam livremente no plasma sanguíneo, ao contrário da maioria das células que estão fixas em tecidos. Essas curiosidades mostram como as células são incríveis e essenciais para a vida, destacando a importância do estudo da citologia. Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais informações, estou à disposição.